Eu sento numa rodinha com gente do Bolsonaro, eu sento com prefeitos do Bolsonaro. Cara, o prefeito de Barra Mansa é do PL. Sabe qual foi o primeiro partido dele? PT. O cara tá lá no PL agora. Doideira da vida. O cara foi lá no PL e falou, cara, eu tô eleito aqui porque tem uma onda bolsonarista. E eu vim para ela, eu vim para ser eleito. Mas eu continuo defendendo saúde pública, educação pública. Porque, cara, você não é bolsonarista. Você está usando o voto do bolsonarismo, mas você não é. Ele pois é, né? Mas por enquanto eu sou. Esse por enquanto vai desde o político eleito até o eleitor. Mas isso é muito doido, né? Porque essa pessoa, ela não é Porque eu acho... isso daí me choca um pouco, porque eu acho que para você ser um político, um bom político, você precisa ser um militante antes de tudo. Entende? E um cara desse, que um dia ele foi do PT e agora ele está no PL e fala que é para se eleger, ele não é um militante. Sabe quem eram os dois braços, direito e esquerdo, do Cláudio Castro, governador no Rio de Janeiro? Rodrigo Abel, bom, já citei um, e o outro Alan Borges. Pronto, citei os dois. Rodrigo Abel e Alan Borges. Os dois foram da juventude do PT. Quando eu estava começando a minha carreira, né, começando a militar, eles eram os dirigentes, o pessoal da Uni, o pessoal que comandava a UBS aqui no Rio de Janeiro. Esses caras eram militantes, militaram com a Benedita. E aí a vida foi levando para o Sérgio Cabral da vida, o cara se torna um quadro, né, da burocracia do Estado, começa a conhecer muito de como é que faz as coisas acontecerem, né? Inclusive para transformar o Estado numa máquina de reeleição infinita, se torna muito útil, e ele começa a olhar, bom, tá elegendo a direita, né? Eu vou para a direita. Eu conheço essas duas figuras que eu acabei de citar aqui, eles continuam se dizendo um gramsciano e o outro diz que é marxista-leninista. Um era secretário, braço direito, secretário de governo do Cláudio Castro, e o outro comandava a Casa Civil. Gente, isso é o que mais acontece. Eu concordo com a sua visão de que o político ele tem que ser primeiro um militante. Mas olha que doideira, esses dois companheiros aqui que eu citei, eles se dizem, ainda sou militante, no espaço que eu tenho de manobra, eu defendo esses ideais. Mas eu trabalho para a direita hoje. Talvez um nível muito parecido com aquele cara que é prefeito lá em Barra Mansa, que é bolsonarista, é PL, ele esconde, esse está no outro nível, ele esconde que veio do PT, porque se eles souberem que ele veio do PT, talvez ele não se reeleja mais. Essas figuras que estão na burocracia aqui não estão preocupadas com o voto, elas são muito úteis para qualquer governador que chegue. Então o presidente do Tribunal de Justiça hoje é governador, adivinha, eles estão lá. Antes era o Pezão, eles estavam lá. Antes foi o Sérgio Cabral, eles estavam lá. Foi o Witzel, passou o Witzel, o Breve, eles ficaram lá. Entendeu? Eu concordo contigo. Eu sou assim, eu sou militante, eu defendo o que eu acredito e eu só sei fazer dessa forma. Já tive a oportunidade de trabalhar para a direita, falei, não vou me sentir bem. Nem todo mundo é assim, né? Isso. Já aconteceu tem uma coisa que o Pedro... Recebeu aqui Julian Lemos, e aí ele contou toda a história. A gente também eu já conheço o Vitor Panchorra, né, que era lavajatista, né? Então, enfim, né? Esses pelo menos estão aqui agora do nosso lado defendendo, né? E o que eles dizem é que eles estudaram, né? Foi a fundo, estudaram e souberam para qual lado pender. Mas é isso. A gente vai ver isso acontecer algumas vezes. Tem um caso da Bahia que eu não queria deixar de... Você citou, Xanda, que é o Jacques Wagner. O Jacques Wagner, eu já recebi algumas reprimendas internas aqui pelos comentários que eu faço. Quanto mais eu receber reprimenda, mais eu vou falar. O Jacques Wagner me incomoda profundamente, como a Clara antes, falar em nome do partido, sabe? Bom, vamos me concentrar no Jacques aqui. O Jacques foi o cara que fez avançar, no final do ano passado, essa maldita PL da dosimetria que o Lula vetou e hoje o veto foi derrubado. O Jacques Wagner, que fez um acordo bizarro de vistas de 4 horas, em vez de ganhar dias, semanas, deixar virar o ano, tentar mudar a conjuntura política para derrubar, ele abriu mão. E o Renan foi lá e caguetou. Ele abriu mão do trabalho que o parlamentar tem. Porque se o parlamentar não for para lá
quando tem uma maioria contrária, ganhar tempo, empurrar com a barriga, mexer, manobrar no regimento, que era o que o Eduardo Cunha fazia muito bem, é para isso que precisamos de um parlamentar experimentado, para saber os mecanismos, Samuel, ganhar tempo, para vencer batalhas difíceis. E ontem, que ele estava do ladinho do Alcolumbre sussurrou no ouvidinho dele, né? Vai perder de 8. E depois que deu o resultado, abraçou. E depois desceu. Aí eu falei assim, não, gente, ele deve estar querendo só fazer uma coisa, enfim, que eu não concordo muito, da política da boa vizinhança, não era momento disso e tal. Mas eu continuei prestando atenção dele na câmera, quando ele vai descer, acabou ali, o Alcolumbre encerrou, e aí ele desce pela lateral, que tem um corrimãozinho, ele desce com a mão apoiando só a ponta da mão, da palma, se ele não pegou no corrimão, ele só apoiou, ele desceu flanando, sorrindo. Ali não era sorriso de nervoso. Ali não era sorriso de nervoso. Ele desceu sorrindo, como que já mais um dia terminado nesse ótimo trabalho que eu tenho, que coisa maravilhosa. Gente, não era momento para isso. Não era momento para isso. Assim como não era momento para ele, no ano passado, pedir a palavra e defender o Estado genocida de Israel. E atacar a resistência palestina num momento que estava se matando mais de 60 mil pessoas, sendo que mais de 20 mil deles eram crianças. E ele pediu a palavra... Mas ele é sionista, né? Ele é. Ele é um judeu sionista. Pois é, como existem muitos cristãos sionistas, ele é um judeu sionista. Exatamente. Agora, eu vou te dizer, eu estou decepcionadíssima com ele, assim, lógico. Já fez outras coisas também que eu me decepcionei, mas só está aumentando, sabe? Mas veja a nossa situação aqui. Quem que a gente tem para votar para o Senado aqui? Ele é uma duplinha, que é ele e Rui Costa, que o Rui Costa também é outro que é difícil de engolir. Entendeu? Votei 2 vezes para governador, mas sei que é difícil de engolir. Mas voto porque é aquela coisa, ou é eles ou é o carlismo aqui. E o carlismo não vou. Então, assim, agora são eles dois para o Senado ou candidatos do carlismo, que é candidato bolsonarista. Então, a gente faz o quê? Aqui, especificamente, entendeu? Você não tem para onde correr, você tem que votar nessa dupla aí. No Rio de Janeiro, a gente, pelo acordo político celebrado aqui, vai ter uma candidata, né, que é Benedita da Silva. Eu vou votar com muito gosto. Mas o segundo candidato para o Senado não ficou no campo da esquerda. É uma costura com o Eduardo Paes, né, que, enfim, é um cara do centro ali, centro liberal. E hoje é uma doideira. Hoje o Aécio Neves veio ao Rio de Janeiro apertar a mão do Eduardo Paes e a outra candidatura ao Senado vai ser do PSDB. Não sabe-se nem o nome ainda, mas vai ser alguém indicado pelo PSDB que provavelmente não vai ser eleito. Tá? Essa é a candidatura do Eduardo Paes para perder, a meu ver. Óbvio que o Eduardo não diz isso para o PSDB, mas é a candidatura mais fraca da chapa do Eduardo Paes. A candidatura forte, que lidera as pesquisas no Rio de Janeiro, inclusive, é Benedita da Silva. E aí o segundo nome, que deve ser eleito, né, pelas pesquisas, é o do Cláudio Castro, o cara do Banco Master. O Cláudio Castro, ele não tá inelegível, não? O TSE precisa declarar isso no momento do registro da candidatura. Ele vai concorrer sob júdice. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!